Muito bem, temos, desde que o painel intergovernamental de mudanças climáticas foi criado em 1988, com o objetivo específico para demonstrar que o homem estava interferindo no clima global, que o aquecimento verificado a partir de 1976 era produzido pelo aumento de CO2 na atmosfera, a gente tem visto esse terrorismo climático de aquecimento global, com aumento de nível de mar, aumento de eventos extremos, como tempestades severas, inundações, secas, etc. Tal. E a pergunta é, será que esse aquecimento global antropogênico vai continuar nas próximas 2 décadas? Será que ele realmente é produzido pelo homem? Ou será que teremos um resfriamento global? Então, o IPCC ele produz aproximadamente a cada 5 anos, 6 anos, ele produz um relatório que eles chamam AR, um relatório de avaliação. No caso do AR5, em 2013, eles fizeram então o chamado projeto de intercomparação de modelos acoplados, que são modelos que contêm oceano e atmosfera. Então, o CEMIP 5 resultou nessa curva laranja que aparece aqui, em que no eixo vertical nós temos a variação, os desvios de temperatura média global, e no eixo horizontal, anos a partir de 1979. Então aqui essa cor laranja foi o CEMIP 5 em 2013. A projeção dessa reta aqui, para o dobro de CO2 provavelmente a ser alcançado em 2100, levaria então a um aumento na temperatura global a partir de 79 de 4,8 graus centígrados. Quando fizeram o CEMIP 6, que foi o ano passado, 2019, a gente esperava que os resultados fossem amenizar um pouco. Mas, para nossa surpresa, a curva vermelha aqui ficou superior à curva amarela do CEMIP 5, de tal forma que a projeção dessa reta pontilhada vermelha para 2100 levaria a temperatura de 5 a 5,6 graus, quer dizer, antes era 4,8, agora 5,6. E a curva azul, que é a que foi feita, temperatura média global, que foi feita pelo Centro Climático Hadley da Inglaterra e pela Unidade de Pesquisa do Clima, Climate Research Unit da Universidade de East Anglia, nós sabemos que os chamam de observações, mas na realidade nós sabemos que esses dados foram manipulados em função daquilo que acabou estourando e que passou a ser conhecido como Climate Gate. Então, essa curva, embora manipulada, vocês percebem que ela fica abaixo das outras duas, sugerindo então que os modelos têm a tendência de superaquecer o planeta. Então, o modelo de clima é um código de computador, um programa de computador extremamente complexo. Esse, por exemplo, que é do Goddard Institute for Space Studies da NASA, ele tem mais de 1,5 milhão de linhas de instruções, precisa de supercomputador. Mas o problema é que eles não conseguem, por exemplo, reproduzir o clima global. Né? E a pior coisa deles é exatamente o ciclo hidrológico, que não tem como tratar esse ciclo hidrológico e, no caso em particular, chuva, é um processo extremamente importante, porque ao molhar a superfície, depois da evaporação, que consome grandes quantidades de calor, ela refrigera a superfície. Então, o ciclo hidrológico ele é o termostato da superfície, né, do clima. E se o modelo não consegue tratar isso bem, certamente esses modelos são inúteis. Em particular, a grade do modelo. Né? Quer dizer, como é que você representa um modelo, um planeta num computador? Você coloca grades, pontos de grade, né? Não é contínua, na linha contínua, mas são pontos de latitude e longitude, e os melhores modelos têm uma resolução espacial de 1 grau de latitude por 1 grau de longitude. Então, para iniciar o modelo, a gente coloca os dados aqui nesse ponto de grade,
coloca de novo os dados de temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento, etc., aqui nesse outro ponto, e nesse outro ponto, e nesse outro ponto. E assim por diante, preenchendo a grade inteira. Só que na nossa região, um grau de latitude, ele corresponde a uma distância de 110 quilômetros. Então o modelo tem informação aqui, e 110 quilômetros depois tem informação ali. Não tem nada no meio. Imagine, por exemplo, se eu tivesse um aglomerado de cumulonimbus com um diâmetro equivalente de 50 quilômetros, chegando a esse aglomerado até aqui, 16 quilômetros, 16 quilômetros de altura, né? Então, essa nuvem produziria mais de 50 milímetros de chuva, com rajadas de vento superiores a 50 quilômetros por hora, trovoada, tempestade elétrica, enfim. E os modelos não notariam essa nuvem, porque essa nuvem é um processo subgrade. Então, os processos do ciclo hidrológico, particularmente convecção, formação de nuvem, desenvolvimento de nuvem, são processos subgrades, inferiores à grade. E existe um teorema da amostragem de Nyquist que diz que eu só posso identificar fenômenos cuja escala espacial seja 2 vezes o tamanho da grade. O que significa que a grade do modelo é um filtro e filtra todos os fenômenos que sejam inferiores a 220 quilômetros de escala espacial. Como convecção, formação de nuvens e chuva, é um processo de centenas de metros, certamente até inferior a 1 quilômetro, então, claro que os modelos não conseguem resolver o ciclo hidrológico, são feitas parametrizações, quer dizer, equações matemáticas com parâmetros, e certamente, imaginando o conhecimento que nós temos hoje, essas equações são construídas, mas elas podem não ser a realidade, e não tenha dúvida que a parametrização do ciclo hidrológico é um dos piores desafios que os modeladores têm. Mas aí, aqueceu ou não aqueceu? Ninguém nega que houve um aquecimento. É claro, nós vimos de uma pequena era glacial, de 1350 até 1915, possivelmente, e aí a partir daí começou a aquecer. Então houve um primeiro aquecimento entre 1916 e 1945, que não pode ser explicado com o aumento de CO2, porque na época a concentração de CO2 era baixa e as atividades humanas emitiam muito pouco CO2. Esse segundo aquecimento, a partir de 76, ele tem uma explicação física. Aqui nós temos, por exemplo, a cobertura de nuvens avaliada por satélite, um projeto internacional de cobertura de nuvens por satélite. Infelizmente, os satélites meteorológicos se tornaram operacionais a partir de 79, então temos apenas da ordem de 40 anos de idade num planeta que tem 4,6 bilhões de anos de existência. Mas mesmo assim dá para perceber, na escala vertical aqui a cobertura de nuvens em percentual, dá para perceber que de 1983 até 2000 houve uma redução de 5% na cobertura de nuvem, passou de 69% para 64%, e eu estimei um aumento de 4 watts por metro quadrado, em média, para o planeta. Ora, o planeta tem uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados, e cada quilômetro quadrado é 1 milhão de metros. Então, nós estamos falando em 510 trilhões de metros quadrados da superfície do planeta, multiplicado por esse 4, daria, então, 2 quatrilhões de watts. E o watt ainda é uma unidade de potência, então, para transformar em joules, em energia, teríamos que multiplicar pelo número de segundos que teve nesses 18 anos. Então, vocês veem que é uma quantidade enorme de energia que entrou, aqueceu os oceanos, e os oceanos aquecidos, da atmosfera com contato com os oceanos, a temperatura aumentou, conforme vocês podem ver aqui na mesma série do Centro Climático Hadley da Inglaterra. E depois que a cobertura de nuvens se estabilizou, também a temperatura não subiu nesses últimos 20 anos. Além disso, pode ter contribuído a frequência de El Niños. Note que entre 76 e 2005 houve uma frequência muito grande de El Niños, praticamente
dois laninhas só significativos. Então, os El Niños são áreas muito grandes no Pacífico, superiores a 30 milhões de quilômetros quadrados, cuja temperatura fica acima da média, e então fornece muita energia na forma de calor latente e calor sensível. Então, a redução de cobertura de nuvens com mais o aumento da frequência de El Niños fortes pode ter sido um grande candidato para esse aquecimento que foi verificado. Não negamos que houve. A diferença com o IPCC é que o IPCC diz que o aquecimento foi feito pelo CO2, e nós dizemos que temos argumentos físicos para provar que não, como foi mostrado aí. Então, o que pode acontecer? Bom, o Sol, nossa principal fonte de energia, o Sol tem a sua intensidade variável, né? E um dos ciclos é o ciclo de 11 anos, que começa praticamente de 0 manchas, leva 4 anos para atingir um pico e leva 7 anos decrescendo. Então, vocês notam que os picos, número de manchas, é média atividade solar, e por uma interessante notar que no início do século XIX, nos anos 1800, 2 picos de manchas ficaram abaixo de 50 manchas em média. E depois isso se repetiu no início do século XX. Então parece que o Sol tem um ciclo de cerca de 100 anos, denominado ciclo de Gleisberg. E os físicos solares dizem que esse ciclo 25, que já começou nesse ano de 2020, vai ser uma atividade inferior ao que foi o mínimo de Dalton, há 200 anos atrás. Como, em geral, esses ciclos ocorrem em dupla, então é provável que o ciclo de 25, que vai de 2020 a 2030, seja fraco, e o ciclo de 2030 a 2040 também se repita. Mas aí vai reduzir a radiação solar? Não. O efeito ele é indireto. Quando o Sol entra numa baixa atividade, período de baixa atividade, seu campo magnético se enfraquece, e ao se enfraquecer ele permite a entrada de partículas de alta energia, que são erroneamente chamados de raios cósmicos galácticos, que induzem, que ionizam nitrogênio, oxigênio, mas de acordo com a teoria de Eric Zendmark, esses raios cósmicos funcionam como núcleo de condensação e formam mais nuvens. E se a nebulosidade aumentar, aumenta o albedo planetário, ou seja, a refletividade do planeta. Aumentando a cobertura de nuvens, a radiação solar vem de fora, bate na cobertura de nuvens aumentada e mais radiação é refletida de volta e menos entra no planeta. E o que acontece, então, os oceanos passam a se resfriar e com isso resfriam o clima do planeta. Então, por exemplo, o que eu fiz foi pegar os dados de temperatura da superfície dos oceanos de 99 a 2018, agora mais recente, e subtrair aquele período que é entre 76 a 98. E o resultado foi isso, olha. Resfriamento na costa das Américas e a linha do zero aqui já se estendendo praticamente até a linha da data 180 graus. E olha que interessante, por exemplo, o Pacífico se aqueceu de 1916 a 45, se esfriou 46 a 75, se aqueceu novamente 76 a 2005. Olha como é que estão, e aparece então com a tendência de resfriamento agora. Olha como é que se comporta a temperatura global por coincidência. Quando o Pacífico se aqueceu, de 1916 a 45, a temperatura global aumentou. Quando o Pacífico se resfriou de 46 a 75, a temperatura global diminuiu. E quando voltou a aumentar de 76 a 2005, a temperatura global voltou a aumentar. E agora vocês estão vendo que parece que há uma nova inflexão a partir de 2003, 2004. Em resumo, o clima do planeta é muito complexo, é determinado por fatores externos e internos ao planeta. O CO2 não controla o clima global e o Acordo do Clima de Paris para a redução das emissões, portanto, é inútil nesse aspecto. E, claramente, um instrumento neocolonialista, porque, ao exigir que se reduzam as emissões, os países subdesenvolvidos que dependem da energia termoelétrica não vão poder emitir mais, consequentemente, vai haver um aumento na desigualdade humana.
E aí, o que você conclui? Vai haver um aquecimento global continuado ou as próximas 2 décadas vão apresentar um resfriamento global?